Olá amigos, é com imenso prazer que estamos iniciando mais uma vez para você o nosso quadro Utilidade Pública, visando sempre levar a você amiga, a você amigo, informação, muito mais conhecimento a respeito de todos os seus direitos como cidadão e como ser humano, para que você possa exercer na plenitude a sua cidadania, cobrar das autoridades os seus direitos e transformarmos esse país num país de verdade que precisamos, merecemos e queremos ter. A semana passada levamos a vocês um pouco da nova modalidade do judiciário que visa agilizar os procedimentos, tratar e poder conciliar as partes em conflitos para que você tenha uma resposta muito mais rápida quando bate a porta do judiciário. E hoje nós estamos trazendo também, através do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Soluções, Conflitos e Cidadanias, instalado em nossa cidade, a nossa amiga Maria José Vilela. Ela é psicóloga do Fórum e também pratica aqui no Sejusc a função de mediadora. E vai estar podendo falar um pouco para a gente, Maria José. Que prazer estarmos aqui. Queremos aqui agradecer por estar nos recebendo e podemos levar ao nosso público um pouco mais de conhecimento a respeito desse novo núcleo que o Judiciário instala, levando agilidade a todos que entram em algum tipo de conflito. Quero aproveitar e pedir para que você fale ao nosso público, né, sobre a sua função como mediadora. Você que tem como profissão a psicologia, né, uma das profissões nobres que nós temos em nosso país, e também optou por ser uma voluntária mediadora. Então, seja muito bem-vinda aqui no nosso quadro Utilidade Pública e gostaria de começar você falando ao nosso público exatamente como é desenvolver esse trabalho. Boa tarde, Orlando. Nós que agradecemos a disponibilidade do seu programa, É um prazer. Canal em Foco, né, para tratar desse assunto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é o Sejusc, que nós que atuamos dentro da Justiça consideramos tão importante para todos os cidadãos, né? Então, como psicóloga, eu comecei a atuar nas mediações em 2006, quando a Escola Paulista da Magistratura realizou o segundo curso de preparação de mediadores e conciliadores em São Paulo, né? E dentro da minha área de atuação, a minha opção é por atuar com as mediações de família, dos casos que envolvem disputa de guarda, visita de filhos, separação, divórcio, porque pela minha especialização em psicologia, eu tenho mais habilidade para atuar nas varas de família, nas áreas de família e, portanto, mediar nas áreas de família, não é? Auxiliando, facilitando, ouvindo, cooperando para que aquelas pessoas, aquele ex-casal que ainda e sempre continuarão pais daquelas crianças ou adolescentes, possam optar, não é, por um convívio mais civilizado, mais harmônico, principalmente em prol dos filhos, mesmo que não possam mais continuar a conviver enquanto casal, né? Então, o nosso trabalho dentro do Sejusc, na mediação, nas varas de família, ele contribui, eu acredito, para que ocorra um desgaste menor aos pais, aos casais e principalmente aos filhos, não é? Se eles conseguem compreender que eles podem, mesmo dentro de uma situação tão delicada quanto é uma separação, cuidar dos filhos de forma compartilhada ou propiciando um ao outro a convivência, a prática dos deveres, né, e dos direitos que todo pai e toda mãe possui, porque ambos são detentores do poder familiar. A área familiar é uma área bastante complexa, né, Maria José? E você, como psicóloga, imagino, diante de quantos casos se viu, de uma tamanha complexidade. Porque é aquilo, um casal, quando tem os filhos, eles são unidos por um elo indissolúvel, né? Não existe ex-pai e ex-mãe, existe o ex-marido e ex-esposa, mas não o ex-pai e o ex-mãe. A obrigação
de ambos na criação, na formação, na manutenção, no sustento desse filho. E muitas vezes uma das partes, não é? Geralmente aquela parte que foi deixada, porque um casamento não se rompe do nada, não é? Ou alguém toma a iniciativa de romper esse laço, ou alguém é muitas vezes tomado a fazer isso contra a sua vontade, por ter visto no companheiro ou na companheira uma atitude degradante, algo que vai de encontro aos princípios de moral e bons costumes, e sempre tem a parte mais vítima da história. Mas a maior vítima, eu quero crer que sempre sejam os filhos, porque não pediram para aqui estar, vieram com um empréstimo de Deus a nós, né? E muitas vezes os pais não sabem entender, compreender, acolher um filho nesse sentido, né? Quando se separam, entram num conflito terrível e muitas vezes vão usar o filho como arma para atingir o outro. Como é para você, como psicóloga e agora como mediadora do Sejusc, diante de uma situação dessa, fazer com que cada um entenda exatamente isso, que aquele filho não pode ser vítima, que aquele filho não pode ser utilizado como meio e como arma para atingir o companheiro ou a companheira, e sim, um ser que precisa e inspira cuidados especiais de ambas as partes, não é? Que possam estar sempre harmonicamente diante deste filho, independendo das diferenças e conflitos que tenham, mas para que eles possam abdicar de certas picuinhas, vamos chamar assim, em função do bem-estar desta criança, desse jovem ou desse adolescente, não é? Perfeito. É isso mesmo. No trabalho dentro do judiciário, né, como psicóloga nas varas de família, atendendo a esses processos quando já há um processo em andamento e nós realizamos o estudo psicológico ou a avaliação dessas famílias. Então, o objetivo é avaliar e oferecer ao juiz as conclusões técnicas a respeito daqueles pais, daqueles filhos, e especialmente num caso de guarda, por exemplo, se é possível que eles estabeleçam uma guarda compartilhada, né, que nós sabemos que é um modelo de guarda muito saudável, mais moderno e que confere funções equivalentes a pai e mãe, não é? Ou se naquela fase, naquele momento, um dos pais está mais preparado ou melhor preparado para a manutenção da guarda. Só que isso não dispõe o outro dos seus direitos e dos seus deveres, não é? E o outro, o não detentor da guarda naquele período, continua tendo os direitos e os deveres paternos ou maternos, né? E esse trabalho, então, dentro do fórum, ele é um trabalho que tem um foco bastante específico, embora nesse período de avaliação as partes também sejam adequadamente orientadas ou o melhor possível orientadas. Aqui no Sejusc, quando nós nos deparamos com um caso de situação conflitiva dos pais em relação ao estabelecimento de guarda ou ao estabelecimento de visitas, o que nós podemos fazer é ouvir as pessoas, os interessados, buscar compreender a situação que os angustia, as dificuldades, as resistências de cada um com relação à permissão da convivência mais saudável com aquele filho ou com aqueles filhos, e orientar e esclarecer sobre os direitos da criança, né, sobre os riscos emocionais para os filhos se eles crescerem separados de um dos genitores, né? Então, o que nós buscamos é ajudar os pais, é orientá-los para que eles se conscientizem a respeito do melhor para os filhos. Nessa situação, que é uma situação, como você bem descreveu, que aflige a todos, mas principalmente as crianças, porque elas sentem que a família está desmoronando, que ela vai perder aquele pai ou aquela mãe que sai de casa e com quem ela então perde aquele convívio imediato, não é? Então, nós
nosso objetivo dentro da conciliação, dentro da mediação, mais propriamente mediação, quando são casos de família, sejam processuais ou pré-processuais, né? É sempre o esclarecimento, a orientação e buscar apoiá-los para que esses pais, para que esse casal possa se compreender e se conciliar ali, evitando que eles levem esse caso, caso seja pré-processual, não é? É um caso de cidadania, suponhamos, para que eles não necessitem entrar com o processo na vara civil, o que vai demandar, né, muito tempo, muitas vezes, muita angústia, muitos gastos também para aquelas pessoas, né? E felizmente nós temos tido aqui no Sejusc um índice, né, de sucesso nas mediações bastante alto. Neste mês de junho, nós tivemos uma porcentagem de 70% de acordos nos casos de família e 30% nos demais casos conciliados e mediados aqui no Sejusc. Que boa notícia, você também concorda, né? É exatamente esse o objetivo desse quadro Utilidade Pública, levar a você, amiga, a você, amigo, um pouco mais de conhecimento de tantas coisas boas que acontecem em nossa cidade e que estão acontecendo exatamente agora. Quando nós nos chocamos com os noticiários, os escalabros que acontecem em nosso país, são verdadeiros atos de terrorismo, de bandidagem explícita, né, que nos levam a, muitas vezes, nos questionarmos sobre os valores, sobre tantas coisas que nós temos enraizados conosco e que trazemos ao longo da vida. Mas, apesar de tantas coisas ruins, muitas coisas boas acontecem também, como é a implantação do Sejusc, né? Como você mesma falou, né, Maria José? Imagina um conflito desse, de ordem familiar, né, envolvendo pai, mãe, filho. Não envolve só o pai, a mãe e o filho, envolve os pais de ambas as partes, os avós, paternos e maternos, né? Os tios, tias, primos, enfim, toda uma família, aliás, duas famílias inteiras envolvidas num conflito, que às vezes, por pequenas coisas, por coisinhas tão banais que podem ser resolvidas ali, mas que cada um põe uma posição e não abre mão dela. E aqui vão ter esse aporte, vão ter esse acolhimento, vão ter todo o conhecimento de profissionais altamente capacitados para que em cada área possam mediar, atuar, entender o lado de cada um, colocar de uma maneira mais objetiva para todos o que é possível fazer a nível de conciliação. E esse direito, né, Maria José, não se restringe somente a pai e mãe, em termos de visitação e tudo, né? Estende-se aos avós, a toda a linhagem de parentesco desse menor, não é isso? Sim, principalmente aos avós, né? Que também são interessados, altamente interessados, né? Até porque nós sabemos que muitas famílias, os avós dão um suporte enorme, né, aos pais na educação dos filhos. Então, eles também, os avós também podem pedir a guarda de netos, muitas vezes eles pedem, em circunstância que os pais não estão conseguindo ou não apresentam condições para cuidar desses filhos, não é? E também pedem visitação desses netos, por meios processuais também, né? Os avós pedem visitação também, muitas vezes, quando eles, porventura, estão sendo excluídos dessa oportunidade de ter o convívio dos seus netos durante o crescimento deles. E você fala de uma coisa muito importante, né? O neto é também um presente duplamente que Deus nos dá, depois dos filhos, os netos, né? Uhum. Como você mesmo colocou, muitas vezes os avós dão um suporte que os pais não têm condições de dar, mas não é apenas o suporte financeiro, o afetivo, o consensual, o acolhimento a um neto, né, mais aberto do que um pai e uma mãe que tem que ser rígidos na sua formação. Mas muitas vezes os pais não só imprimem restrições financeiras ou materiais a uma criança, eles imprimem também um sofrimento psicológico a essa criança, um terrorismo emocional a essa criança, uma agiotagem emocional a essa criança, em função de